Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu em 2015. Vocês vão ficar chocadas com esse caso, eu fiquei. No meio de uma noite, um homem entrou furtivamente em uma casa, amarrou as pessoas que estavam dormindo. Era um casal, na época, que eram apenas namorados. Aaron Quinn, que tinha 30 anos, Denise Huskinson, que tinha, na época, 29 anos. Eles moravam na Califórnia e ela era fisioterapeuta e conheceu o namorado dela também no hospital que ele trabalhava. Eles estavam namorando há 8 meses. Em 23 de março de 2015, por volta das 1h53, o Aaron ligou para o departamento de polícia e disse que algumas pessoas invadiram a casa dele, onde ele estava dormindo com a namorada, deram algumas substâncias que o fez dormir por horas e levaram a namorada dele. Era isso que ele tinha à memória. A polícia, ao chegar, achou a história estranha. Aaron disse à polícia que os homens que invadiram a casa colocaram uma fita no chão da cozinha e disseram para ele não cruzar aquela fita. E tinha uma pequena câmera de segurança colada no teto e disseram a ele que eles estariam o vigiando naquela área que eles delimitaram. Por isso, ele não poderia sair de lá por algum tempo. Na mesa haviam óculos de natação e ele disse que essa pessoa cobriu estes óculos com uma fita adesiva que havia colocado nele. Ele foi amarrado com zip ties. Os óculos de natação é para que ele não pudesse ver. Então colocaram na lente, né, alguma coisa para cobrir. E havia uma mensagem gravada num gravador que dizia que ele e a namorada teriam que tomar aquele remédio para dormir. E se não tomassem, eles iriam injetar. E aí ele disse que eles tiveram que tomar. O Aaron disse, lembro-me de estar dormindo, ouvir uma voz e pensar que era um sonho. Vi alguns pontos vermelhos de laser cruzando a parede e eu fiquei chocado. Acordei, alguém dizendo, isso é um assalto? Ele disse, não estamos aqui para machucá-lo. E naquele momento ele disse, pensei, oh meu Deus, isso não é um sonho. Ele disse que um dos homens falou com ele, chamando-o pelo nome. Mas aí o intruso percebeu que pegou a pessoa errada. Ele foi lá pegar a Melanie Woodrow, a ex-noiva do Aaron. Mas o casal já não estava mais junto há vários meses. Então, ele estava com essa namorada nova, a Denise. Lá na casa dele, o cara viu que a Denise não era a Melanie, mas mesmo assim ele resolveu levá-la. A polícia ouviu o que ele disse ainda na casa do Aaron e não acreditou em nada. Falou, mas o que é isso? O homem não falava com a voz dele, era uma fita gravada, colocou um negócio aqui no chão que você não podia passar dessa fita, mandou você tomar um remédio para dormir. A polícia, ao subir as escadas, sentiu um cheiro forte de um produto de limpeza, como se o lugar tivesse acabado de ser limpo com aquele produto. Aí a polícia falou, geralmente em cena de crime, tirar a vida de alguém, o pessoal vai lá e limpa depois, né? Eles levaram o Aaron para a delegacia para contar à polícia exatamente o que havia acontecido na noite anterior com ele e com a Denise. Ele disse a mesma história, que na noite do dia 22, ele e a Denise estavam tranquilos em casa e por volta da 1 da manhã foram dormir. Mas às 3 da manhã, os dois acordaram com uma luz forte e um som que parecia de uma arma de dar choque. A pessoa vestia preto da cabeça aos pés, mas eles falavam eles, porque eles tiveram a impressão que eram mais pessoas. Ele estava usando roupas de mergulho, essa pessoa, né, chegou lá com roupa de mergulho e referiu-se a ele pelo nome e disse que era um roubo. O Aaron disse que viu com certeza 2 pares de pernas, então havia pelo menos 2 pessoas no quarto e depois eles foram forçados a entrar dentro de um armário. Eles colocaram essa mensagem gravada dizendo que eles tinham que tomar aquele remédio, que era uma medicação usada para gripe, mas que fazia a pessoa dormir. E que eles levaram a Denise.
e que eles tinham que pagar 15 mil dólares para soltarem a Denise e deixar uma tesoura para que ele pudesse cortar as fitas que o amarravam. E ele disse que então praticamente ele desmaiou por causa da medicação que fizeram ele tomar. Ele disse que ele acordava, dormia, passaram-se muitas horas antes dele acordar. Então ele viu que seu carro e seu laptop haviam sumido. E aí começa uma história muito doida. Ok, a pessoa levou o computador dele. E a pessoa entrou no e-mail do Aaron. E através do e-mail do Aaron, começaram a entrar em contato com ele. Que ele tinha que sacar essa quantia para dar para essa pessoa. A polícia, gente, não acreditou em nada disso. Eles disseram que era fantasiosa demais essa história e insistiam. O que ele fez com a Denise? Ele dizia que ele não tinha feito nada. E eles falaram que a casa tinha cheiro de produto químico, que geralmente é alguém que quer esconder DNA, e que eles já estavam achando que ele tinha alguma coisa a ver com isso, que talvez ele tinha feito alguma coisa contra ela, e ele dizia que não, ele negava. O investigador da polícia disse que o que aconteceu na casa não parecia ser uma coisa verdadeira, era fantasia demais. Aí ele falou, mas me fala a verdade, aconteceu alguma coisa com você, de repente você reagiu de uma forma que você não queria, aí você acabou machucando-a, e você acabou tirando a vida dela, e você limpou a casa, encobriu. Ele disse, não, eu não fiz isso. O irmão do Aaron é um agente do FBI. Aí o irmão do Aaron chegou até lá e a polícia disse para ele, convença o seu irmão a dizer a verdade. Aí ele estava desesperado, ele contou tudo isso para o irmão dele. O irmão dele disse, eu vou contratar um advogado para você. O Aaron fez o teste do polígrafo e não passou. Então algo realmente estranho aconteceu. Um outro e-mail enviado pela conta do e-mail do Aaron chegou. Essas pessoas que fizeram a abdução da Denise tinham acesso a essa conta dele. E mandaram um e-mail, e dentro desse e-mail veio um attachment, veio uma gravação de voz. E essa gravação de voz havia sido mandada para um jornalista chamado Henry Lee, do jornal São Francisco Chronicle. Um repórter daquele jornal recebeu. Ele pegou a conta do rapaz, né, do Aaron, entrou na conta do e-mail do Aaron, fez esse videozinho e mandou para esse repórter. E dizendo que era uma prova que a Denise estava viva. E aí mandaram ela segurar um papel dizendo da queda de um avião na Alemanha naquele dia. Então ela ficou lá para provar que ela estava viva naquele dia, ela mostrando, ela segurando esse papel com a queda do avião e ela dizendo que ela estava viva. E pediram para o Aaron para voltar, que ele teria que pagar o valor de 15 mil se ele quisesse ela de volta. Eles pediram para o Aaron voltar na delegacia. A polícia tinha o telefone do Aaron o tempo todo. A polícia falou, tá aqui teu telefone, e pegou o telefone dele. Só que quando ele pegou o telefone, ele viu que o telefone dele estava no modo avião, ou seja, não podia receber ligações. Foi quando ele ligou o telefone dele. Um monte de mensagens estava pulando na frente dele. Quem que era? O cara que levou a Denise, tentando contactá-lo o tempo todo pelo telefone. Eu não entendo como a polícia nunca se preocupou em olhar o telefone dele. Desligar o telefone do rapaz. A Denise apareceu viva. E o homem a deixou em Huntington Beach, aonde os pais dela moravam. Ela disse que esse homem dirigiu por 6 horas, deu remédios para ela dormir, e ela estava dormindo e acordando o tempo todo. Ela disse que estava amarrada em uma cama. Ela teve que usar uns óculos escuros praticamente o tempo todo. Ela disse que havia pelo menos 4 e eles eram bem organizados. Ela disse que foi bem cuidado, deram água e comida, permitiram que ela tomasse banho, escovar os dentes.
A Denise disse que um dos homens disse que ele tinha estado na marinha. E ela estava o tempo todo que ela ficou lá vendada por 3 dias e ela foi violada. Mas para a polícia, inicialmente, ela não contou isso. Mas vamos continuar. Ela disse, ele começou a gravá-la, fazendo coisas obscenas com ela, e disse para ela que ela tinha que parecer natural, parecer que ela estava gostando. Porque ele disse que se algo desse errado no plano dele, pronto, ele poderia simplesmente dizer, não, olha aqui, livre, espontânea vontade comigo, fazendo tudo aqui no bem bom. E ela disse que foi assim os momentos mais terríveis da vida dela. Fazer tudo aquilo como se ela estivesse gostando, se divertindo. Ela disse que foi muito horrível. Aí a polícia disse para ela assim, nossa, mas você está muito calma para quem estava desaparecida. Aconteceu o seguinte, o jardineiro, que estava na casa do pai dela, disse que quando ele chegou lá, ela também não estava nervosa. Olha o povo julgando a moça. Diz que ela estava normal, que ela não parecia de alguém que tinha sido levada à força, não. A polícia não acreditou na história dela também. Falou, mas se te soltaram, não queriam um dinheiro de 15 mil? Como que te soltam assim, sem mais nem menos? Aí o chefe da polícia foi na mídia e disse, o senhor Aaron Quinn e a senhora Denise Hoskins estão em um relacionamento e a partir desse momento eu não vou me referir a eles como vítima ou testemunha, porque após uma investigação mais aprofundada, fomos capazes de substanciar determinadas coisas mencionadas por eles. Nossos esforços, na minha opinião, foram desperdiçados, porque nada mais, nada menos que um esquema destes dois, criados pelo Sr. Quinn e pela senhorita Hoskins, que usaram recursos valiosos da nossa comunidade, tirou o foco das verdadeiras vítimas da nossa comunidade, enquanto procurávamos por eles. Claramente, esse casal inventou tudo. Foi isso que eles foram lá dizer. E a polícia estava querendo processá-los por falsa denúncia. Aí aquele repórter que inicialmente conseguiu a gravação de voz da Denise recebeu outro e-mail. Vocês não vão acreditar de quem que era o e-mail. Do cara que abduziu a Denise. E olha o que dizia o e-mail, abre aspas. Eu falo pelo grupo que abduziu a senhorita Huskinson. Somos um grupo e suponho que podemos ser chamados de ladrões profissionais. Não estamos fazendo isso há muito tempo, mas podemos ser considerados ladrões. Nós somos mais do que 2 e menos do que 8. Aí eles continuaram. Alguns de nós têm mestrado. Nós iremos providenciar provas incontroversas a esse jornal que poderá publicar que nós vamos entregar que ela foi, sim, abduzida. E não revelaremos a nossa identidade. Aí estava todo mundo assim, o quê? Oi? Da onde que caiu isso? Aí todo mundo começou a ficar chocado, porque o cara do jornal falou, olha gente, olha isso aqui. Eles existem. Eles estão dizendo que é verdade. O que esse casal está contando é verdade. E a carta continuava. Nós preferimos arriscar revelando esta verdade do que viver em um mundo onde alguém, como a Denise Huskinson, que foi uma vítima de nós, simplesmente ser acusada de algo. Nós não temos nenhum vínculo com a senhora Denise Huskinson. E não sabíamos quem ela era até a noite da operação. Nós pensamos que ela era a ex-namorada do Aaron. Acreditávamos que esta era a namorada dele. O resultado final, por mais inconcebível que pareça, dado o que fizemos, é que realmente não queríamos machucar ninguém. Somos jovens adultos, recém-formados na faculdade,
E até agora isso era um pouco como um jogo ou um filme de aventura, porque imaginávamos ser uma espécie de cavalheiros criminosos, como no filme Ocean Eleven, que só pegavam coisas das pessoas, coisas que podiam pegar. Mas a terrível realidade é que o que nós nos tornamos, o que estamos fazendo. Não pararemos até sermos confrontados diretamente com o sofrimento da Denise, a falta de humanidade. Agora nós sentimos os pedaços de merda que nos tornamos. Embora não tenhamos coragem de nos entregar e passar o resto da nossa vida na prisão, não vamos ficar parados e ver a vida de uma pessoa realmente boa arruinada. Aí que a polícia não acreditou mesmo. Falou, ah, não, é demais, esses dois agora para cima da gente. E 2 dias após eles mandarem isso, eles mandaram outro e-mail imenso, com 10.000 palavras, aonde eles diziam que eles abduziram a Denise para pedir um resgate, que invadiram a casa do Aaron, que a abdução não foi uma farsa, a declaração feita por eles, pelos perpetradores, por jornal, era verdadeira, que eles estavam profundamente envergonhados, arrependidos da conduta imperdoável que eles tiveram. E eles disseram, nada jamais poderá compensar o que foi feito com o senhor Aaron, especialmente com a senhorita Denise Huskisson, que sofreram uma provação com risco de vida dolorosa, além do que a maioria das pessoas pode imaginar. A polícia falou, não, peraí, agora chega. Nós não vamos ficar com essa palhaçada aqui. A polícia ainda achando que são os dois mandando e-mail pro jornalista, tal. E a polícia falou, vamos processar esses dois. Chega, não queria mais nada. Nesse e-mail, ele dizia para os jornalistas se retratarem, porque os jornalistas começaram a dizer que o casal era mentiroso, que o casal estava mentindo, que o casal quis tirar dinheiro, não sei o quê, blá, e ele ameaçou, dizendo que eles, né, eles estavam dizendo que eram eles, dizendo que se o jornal não se retratasse, eles iriam sofrer com as punições depois, quando fosse provado que esses dois jovens eram inocentes e eles acabaram equivocadamente atacando o caráter dessas duas pessoas. Aí no dia seguinte, mais um e-mail chegou, dessa vez desculpando-se, dizendo assim que ele falou com um tom muito ríspido com o jornal e que ele queria se desculpar, mas é que a polícia achava que era o casal que estava mandando e não era o casal que estava mandando. Aí, como o casal estava para ser processado, a Denise contratou um advogado. E ela contou a verdade para o advogado. Ela disse, eu fui violada, mas eu nunca contei isso para a polícia. Ela na polícia disse que ela não tinha sido violada, mas nunca vamos entender por que ela falou isso, que ela não tinha sido. E nós não estamos aqui para julgar o que aconteceu com esse traste que fez isso, que fez com ela. 3 meses após o ocorrido, houve uma invasão domiciliar em Dublin, mas na Califórnia, Estados Unidos. Um homem de 60 anos e sua esposa Lynn, de 52 anos, foram acordados por volta das 3 da manhã. Alguém com uma lanterna brilhante no seu quarto estava com um laser apontado para eles, e a filha de 22 anos estava dormindo no quarto ao lado. Esse homem mandou a filha colocar as mãos atrás das costas, mas o dono da casa, o Sr. Chang, lutou com o intruso, e a mulher dele conseguiu ligar para a polícia, e o intruso fugiu da casa e correu, mas deixou cair o celular dele no caminho. Quando a polícia chegou, eles encontraram sacos de fita adesiva, rastrearam quem era o dono daquele telefone, obtiveram um endereço e a polícia chegou lá. Adentraram na casa e encontraram uma máscara de esqui, fita adesiva preta, zip ties, corda, uma medicação para fazer dormir, vaselina. E com evidência
havia uma propriedade registrada de um Mustang. A polícia rastreou esse Mustang e viu que esse Mustang tinha um GPS. E nesse GPS, eles foram ver aonde que esse carro tinha andado. Esse carro esteve recentemente aonde? Em Hampton Beach, aonde a Denise foi deixada. Aí a polícia falou, não, peraí. Esse carro aqui, desse cara que tentou entrar nessa casa, eles têm remédio, eles têm máscara, eles têm tudo. E o GPS mostra que eles estavam no endereço que deixaram ela. E eles também encontraram os mesmos óculos de natação pretos, cobertos com fita adesiva. Igualzinho fizeram com a Denise. E tinha o quê? Uma mecha de cabelo loiro. A detetive do caso, Missy Caruso, disse que os óculos de natação eram cobertos com esse fito de adesivo, tinha esse fiozinho de cabelo loiro. E ela, isso que é uma detetive, relacionou os crimes um com o outro. Porque todo mundo falou, mas peraí, o casal onde eles entraram, ninguém tem o cabelo loiro? Mas ela falou que ela lembrou-se do caso da Denise. Ela falou, será que estamos falando da mesma pessoa? Ela estava certa. Quem era esse homem? Pasmem. Um ex-advogado, Matthew Miller. Isso mesmo. Agora vocês não vão acreditar. Um homem formado na Universidade Harvard. Gente, Harvard é uma das universidades mais famosas do mundo. Isso mesmo. Ele tinha trabalhado em um grande escritório de advocacia. Acontece que ele não repassou o dinheiro de um cliente e por isso o órgão que regula os advogados aqui, que nós chamamos Bar Association, que é como fosse a OAB do Brasil, cassou a carteira dele. Ele era divorciado, ele foi diagnosticado como sendo bipolar e ele não tomava os remédios. Ele começou a tomar novos medicamentos para o seu transtorno, mas a medicação, segundo ele, deu insônia, que o levou à psicose. Ele começou a ouvir vozes de pessoas conversando com ele, começou a ficar realmente muito paranoico. Ele acreditava que o governo chinês conseguiu pegá-lo, especialmente, era tudo paranoia dele, tá? E que a esposa dele o havia deixado por causa disso. Ele estava inventando tudo na cabeça dele. Depois da prisão, a polícia descobriu que ele estava ligado, gente, ao crime não somente acontecido com a Denise, mas uma série de crimes não resolvidos. E que em 2009, uma mulher estava dormindo em seu apartamento, perto, na Califórnia, em Stanford, na Califórnia. Alguém quebrou da mesma forma os vidros da casa dela, entrou vestido de preto, forçou a beber o tal do remédio, fez ela dar as informações bancárias, então tentou violar a mulher, mas ela conseguiu escapar. Isso aconteceu novamente em 2012. Outra mulher relatou que um homem invadiu sua casa, ela lutou contra ele. Então, em agosto de 2014 e janeiro de 2015, várias pessoas relataram que viram um homem que estava olhando pelas janelas delas. O casal estava convencido de que havia mais pessoas envolvidas. Mas o Matthew, o advogado, disse que não havia mais ninguém envolvido. A polícia achou na casa as gravações de pessoas sussurrando. Então a polícia acredita que eles colocaram essas gravações de pessoas sussurrando e deixaram ligado para parecer que tinham outras pessoas conversando. Mas ele disse que ele tinha visto com certeza 2 pares de pés. No mínimo 2 pessoas estavam com ele. E aí no dia da sentença dele, aqui nos Estados Unidos, a vítima pode ler uma carta. Você pode dizer o que você quiser para a pessoa que fez o que fez com você. Então, no dia da sentença,
ela disse para o juiz que ela iria dirigir-se ao Matthew olhando nos olhos dele, porque ela ficou 3 dias com vendas, ela nunca pôde vê-lo. Então ela queria dizer o que ela disse para ele. Em setembro de 2016, em Sacramento, na Califórnia, uma corte federal sentenciou o Matthew a 10 anos pelo que aconteceu com o casal, que ele tentou fazer o mesmo, e o homem lutou com ele, e ele fugiu, deixou cair o telefone. Ele pegou 40 anos pela abdução e violação da Denise, ou seja, ele jamais vai sair da prisão vivo. O casal entrou na justiça contra a polícia e receberam 2 milhões de dólares. A polícia não tinha acreditado que o Aaron e a Denise, o que eles tinham passado, que ela ficou 3 dias em posse, na companhia desse monstro. E quando ela contou a verdade, a polícia também não acreditou nela. O casal casou-se e tem uma filha. A investigadora que relacionou os 2 casos, um com o outro, ficou amiga dela, inclusive esteve no casamento dela. Essa investigadora diz que antes dela ser da polícia, ela passava horas por dia assistindo programas de true crime, como nós aqui, né? E graças à percepção dela, esse caso pôde ser resolvido. A Denise escreveu um livro chamado Vítima F. Ela escolheu esse nome porque quando ela deu a declaração para a polícia, não podia se dizer o nome verdadeiro para a imprensa. Então ela era determinada Vítima F, que seria F de female. Female seria mulher. E ele Vítima M, seria male em inglês, que seria homem. Então eles acabaram recebendo esse dinheiro, que nunca vai pagar o que ela passou. Mas para vocês verem, ele não passou no teste do polígrafo. Para você ver como o teste do polígrafo não é uma coisa que você pode fazer. Se você fosse julgá-lo só por isso, claro que nos Estados Unidos não se aceita o teste do polígrafo no julgamento, mas a polícia usa para poder excluir uma pessoa. E a polícia decidiu que era ele, que era o Aaron, que tinha feito isso, porque ele não passou no teste do polígrafo. A verdade é que eles haviam sido vítimas de um caso tão terrível como foi esse caso de hoje. Eu trouxe aqui porque eu achei muito interessante. Um homem que estudou na Universidade Harvard, tinha um bom trabalho, tinha tudo para dar certo na vida. Olha o que ele fez. Ele passou a vida dele depois violando pessoas. E ele não fez isso porque ele era doente mental. Ele tinha lá os problemas dele, mas ele não agiu, não fez o que fez porque ele estava sofrendo algum problema mental. Ele fez isso porque ele é um homem, simplesmente um dejeto humano. Uma pessoa totalmente desprovida de qualquer empatia. Quando eu ouvi esse caso no começo, eu também não estava acreditando no casal, para ser bem honesta. Eu só passei a acreditar lá no final. Agora eu gostaria de ouvir de vocês. Quando vocês começaram a ouvir esse caso, vocês também acharam que era o casal que tinha inventado tudo isso? Se vocês acharam esse caso interessante, não deixem de deixar o gostei aí e comentem aqui onde nos vemos.